Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bakchat aqui de novo, se acostumando ainda a usar óculos. Tive algum pequeno incidente aqui no meu setup e agora estou nesse momento com os óculos embaçados, fingindo que tá tudo bem. Mas conseguimos voltar aqui para gravar, maravilha. E tá chegando o final do ano, gente, cada vez mais perto. Consigo já sentir o cheirinho, eu ia falar das renas do Papai Noel, mas não acho que rena não deve ter um cheiro assim tão bom. Mas com certeza consigo sentir já o cheirinho dos presentes batendo aí na nossa porta. Ano difícil, né, gente? Aí agora, começando no meio da Copa aí, e muita emoção durante o ano, e parece que o final do ano não vai ser muito aí diferente. E hoje, a gente vai ter a oportunidade aí de conversar com o mercado de tecnologia, que não é tanto nosso dia a dia aqui, e por isso eu tenho bastantes perguntas para ver como é que é essa percepção do pessoal aí que trabalha mais próximo do governo, e também do Stefano, que vai contar um pouco dessa história. E eu andei stalkeando aqui o LinkedIn dele, tem algumas perguntas aí para ele. Stefano, meu querido, seja muito bem-vindo à Hora de Juice. Cara, por favor, fica à vontade aí, se apresenta pro pessoal. Oi, Joel, muito obrigado pela recepção, um prazerzaço estar aqui. Você falou de óculos, eu também tô nessa de me acostumar com a vida de óculos aí, não era comum para mim nessa pandemia, acabou me pegando de surpresa, mas vamos nos adaptando. Bom, eu sou Stefano, tenho 39 anos, estou atualmente como gerente de tecnologia na Digix, uma empresa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital aqui do estado. E, contudo, eu sou natural do interior do estado de São Paulo, né? Eu vim para cá há alguns anos, vim trabalhar direto na Digix, já naquela ocasião, e já estou aqui há longos anos na mesma empresa. Sou pai de 2 crianças, a Maria Clara de 11 e o Matheus de 4 anos, e sou um aspirante aí a jogador de beach tênis. Descobri esse esporte nesse ano, muito legal o esporte. Eu acabei de voltar, inclusive, de Belo Horizonte, onde eu disputei o Campeonato Brasileiro aqui no estado. E, Stefano, agora você me deixou curioso, mas aí onde você mora tem praia? Não, né? É que eu sou péssimo de geografia, tá? Não tem, estamos muito longe, inclusive, da praia, tá? Mas o beach tênis hoje no Brasil é uma febre e o pessoal cria, né, muitas quadras, muitas arenas, né, o pessoal chama de arena. Então, aqui em Campo Grande mesmo tem muitas e muitas arenas de beach tênis pra gente praticar, mesmo não tendo praia. Inclusive, no cenário mundial, o Brasil é o país que mais movimenta esse mercado hoje, tanto que os jogadores profissionais de beach tênis no mundo, eles estão vindo para morar no Brasil porque é o mercado em que eles conseguem se manter exclusivamente, né, praticando esse esporte. Curiosidade agora também, Stefano, e tá pensando aí, cogitando em fazer uma transição de carreira? Não, eu ainda brinco com os meus amigos, né? Eu precisava ter encontrado esse esporte mais cedo, Joel. Com 39 anos vai ser muito difícil fazer qualquer tipo de transição de carreira para esse esporte. Exige muito dos joelhos. Não, nem me fala em joelho. Nem me fala em joelho. Eu tenho os 2 estourados já, então pra mim, esporte tem que ser com muito carinho, com muita atenção, pra não acabar estourando de vez. Como eu te falei, cara, eu andei stalkeando teu LinkedIn, cara, 15 anos na mesma empresa? 15 anos. Alguns amigos meus, eu passei por algumas transformações aqui, eu tive a oportunidade e o prazer de passar por umas transformações aqui na Digix, Joel, que eu brinco com eles que é como se eu tivesse passado por 5 empresas diferentes ao longo desses 15 anos, porque foram tantas transformações e transformações internas minhas também. Eu tinha uma cabeça lá no começo completamente diferente da cabeça que eu tenho hoje, não só relacionada à maturidade, né, e etc., mas a estilo de trabalho, estilo de gestão, né? Eu comecei a minha carreira na área de infraestrutura e eu sou da época em que a gente bloqueava o acesso à internet dos funcionários, né? Naquela crença de que se você deixar o YouTube desbloqueado, o Facebook desbloqueado, as pessoas não vão trabalhar e vão ficar fazendo isso, né? Vão ficar usando aí redes sociais. E eu acreditava muito nisso mesmo, porque isso 2007, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui e pouco tempo depois, né? Estudando e tendo contato com outras pessoas, César Taurion da IBM na época falava muito sobre isso e ele trazia que, cara, se você está preocupado com o que seus funcionários fazem, né, durante o expediente, você já começou errado lá no começo, está contratando errado. Você tem que contratar certo para você não ter esse tipo de problema de gestão, você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, eu fui me transformando e ajudando a Digix a se transformar de lá para cá. Então, de lá para cá, nós passamos por muitas transformações grandes e pesadas que é irreconhecível olhar hoje para a Digix e olhar
olhar para o passado e tentar fazer algum vínculo, sabe? Foi uma evolução mesmo bastante grande. Uma delas, por exemplo, 2009 para 2010, quando nós começamos a trabalhar com desenvolvimento ágil, né? Que já tinha surgido há muitos anos atrás, mas a gente acabou tendo contato com isso só nessa época. E isso fez com que, não é só uma questão de método, né? Como é um modelo mental, isso fez com que todas as pessoas que trabalhavam aqui mudassem radicalmente também a forma de pensar. Coisas que vão evoluindo, inclusive, até hoje, né? Começou no desenvolvimento e hoje todas as áreas da empresa acabam praticando uma ou outra prática, né? Que veio ali na mochila da agilidade, do Lean, do Kanban, enfim. Mas apesar desses 15 anos, foram muitas mudanças que fizeram com que parecessem várias empresas distintas, assim, que eu estivesse fazendo parte. Mas, Stefano, em algum momento você foi dev? Eu tive uma experiência como desenvolvedor logo no início da minha carreira, antes de vir para a Digix. Eu trabalhava numa empresa, como eu sou do interior do estado de São Paulo, eu fiz a minha graduação em Marília, no Univem. E logo que eu me formei, eu morei lá um tempo. 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Aí eu trabalhava com infraestrutura, só que o dono da empresa lá, ele queria fazer algumas coisas com desenvolvimento. Então eu tive algumas experiências com PHP, com alguns bancos de dados mais simples ali, relacionais. Mas depois eu mergulhei fundo mesmo e me especializei na parte de infraestrutura. Então, firewalls, servidores de internet, e-mail, rede, toda essa parte de infraestrutura, né, que permite com que a gente esteja, né, em cidades distintas, estados distintos, se comunicando aqui sem problemas, era a minha especialidade lá no começo da minha carreira também. Pergunto isso porque, assim, a maior parte da minha carreira foi como desenvolvedor / arquiteto, assim. É legal pegar um cara que passou 15 anos dentro de uma mesma empresa, até porque você puxou metodologia ágil, e falar assim, cara, se a figura do desenvolvedor para ti, de 15 anos atrás, de hoje, eu acho que esse cara, esse perfil, ele mudou muito. Não em relação à tecnologia, mas perfil comportamental mesmo, sabe? Mudou muito. Inclusive, recentemente, eu estava discutindo sobre isso com as pessoas que trabalham comigo hoje. Naquela época, nós tínhamos umas separações muito bem definidas e, na minha opinião, até exageradamente separadas em responsabilidades. Então, nós tínhamos, né, o GP, tinha os desenvolvedores, tinha os analistas de requisitos, o QA. Teve uma época que a gente resolveu também entrar no modelo de maturidade MPSBR e tinha o QA do QA. Essas coisas não entravam muito bem na minha cabeça porque me parecia muita burocracia para pouco resultado, de fato, sabe? Isso me incomodava muito na época. Contudo, nós fomos, naquele tempo, como nossa experiência ali com o MPSBR foi péssima, né? Não que o modelo não seja bom, acredito que o jeito com que a gente acabou implementando não era adequado. E quando nós deparamos com o desenvolvimento ágil, nós trouxemos o seguinte conceito baseado no que a gente via no mercado. A gente bebeu muito da fonte de São Paulo, porque aqui no Mato Grosso do Sul tinha pouca informação, pouco evento, poucas pessoas para você conversar a respeito. Fomos em muitos eventos lá da Geo Brasil, que foi um dos primeiros que a gente foi, depois nós fomos todos os anos, depois a gente acabou palestrando no próprio Geo Brasil, levando a nossa experiência, o que foi muito legal. E aí, naquele tempo, a gente trouxe a seguinte premissa, cara, o desenvolvedor, ele precisa ser mais responsável por compreender o que ele está fazendo, porque antes, com um analista de requisitos ali e tudo mais, o nosso desenvolvedor acabava sendo somente, eu gosto de usar essa palavra porque parece que, para mim, elas têm significados diferentes, um programador de especificações que alguém especificou, sem necessariamente entender por que ele está fazendo aquilo, que benefícios aquilo vai ter para o seu cliente, para o seu usuário final e etc. Isso começou a mudar lá naquela época, onde a gente falou, cara, o programador ele passou a ser desenvolvedor de fato, entendendo e mergulhando no cenário do cliente de fato. Aqui nós temos o privilégio de ter um contato direto com os usuários, com os nossos clientes. Então a gente consegue ir até o cliente mesmo fisicamente e entender as regras de negócio dele para trazer para cá e fazer o melhor trabalho que nós podemos. E lá naquela época, nós até hoje funciona dessa forma. Nós deixamos de ter os DBAs, porque nós entendemos que para o nosso cenário passou a ser desnecessário. Nós deixamos de ter os QAs, porque os desenvolvedores passaram a ser responsáveis pela qualidade do começo ao fim. E como nós não éramos tão grandes assim, a gente conseguiu manter isso por um bom tempo dessa forma. Até hoje o que nós estamos engateando
tateando a voltar com alguma coisa de QA ali para poder distribuir um pouco a responsabilidade, porque está ficando demais, e o nosso trabalho aumentou bastante também, mas o perfil eu vejo que mudou assim, sabe? Do programador que simplesmente codificava ali uma especificação para aquele que realmente se interessava por compreender as regras de negócio, e aí vem toda uma série de conceitos, né, que já existiam, mas que tomaram um pouco mais de proporção também, vieram na mochila da agilidade, como o Domain Driven Design, que trouxe mais essa preocupação para os desenvolvedores. O seu código precisa representar as regras de negócio, ele precisa ter isso ali explícito. E eu vejo que mudou muito para nós, pelo menos no nosso contexto, neste ponto de vista. E qual forma que vocês trabalham assim hoje com os desenvolvedores, com os times de desenvolvimento? É modelinho de squad mesmo? Nós temos times, né? A gente não chama de squad, mas é só um capricho ali. Nós temos times que seguem, como nós começamos com o Scrum, basicamente lá no começo, os times ainda seguem o esqueleto do Scrum. Só que nós fomos adaptando isso conforme nós fomos ganhando um pouco de maturidade e confiança. Então, essa história de eu vou desenvolver durante 2 semanas e só vou entregar lá no final do último dia ou da última semana. Não, se eu tenho um item que já ficou pronto e ele entrega valor para o usuário, se eu estou no meio da minha sprint, não importa, eu vou lá e vou publicar. Nós amadurecemos muito também de lá para cá o nosso processo de publicação, automatizando, enfim, fazendo uma série de coisas que garanta que a nova versão chegue, né, com qualidade, com o mínimo de defeitos possível nos usuários. Então hoje a gente tem uma segurança muito grande para fazer isso a qualquer tempo. Com relação aos times, os times têm uma formação típica, tem os desenvolvedores, alguns times que precisam, normalmente os desenvolvedores são full stack, alguns times que têm uma demanda um pouco maior de front podem ter um dev front ali para poder complementar ali e conseguir dar uma ajuda na vazão. Tem um product manager para poder fazer todo o trabalho de entendimento mais grosso ali das regras de negócio, apesar disso também ser uma responsabilidade dos próprios desenvolvedores. E nós temos a figura de um arquiteto, vamos dizer assim, mas a gente chama de team leader, que é o cara que ajuda o time tecnicamente a se desimpedir quando tem algum problema e ajuda os desenvolvedores também a se desenvolverem tecnicamente. Então, a gente tem essa pegada de uma pessoa que faz esse trabalho mais técnico e nós temos um team leader, que é o cara que cuida das pessoas, cuida dos times e olha também para o processo de trabalho. Então, nós temos 3 lideranças, uma de produto, uma técnica, uma de times e pessoas, e os desenvolvedores ali dentro. Há alguns anos atrás também, aliás, há vários anos, nós trouxemos o pessoal de apoio, de suporte aos usuários para dentro dos times também. Antes era um departamento separado, isso causava muitos ruídos de comunicação, então a gente falou, cara, se essa pessoa ela dá o apoio, o suporte ao cliente neste produto, ela vai fazer parte do time a partir de agora. E isso deu muito certo também, porque eliminou ali alguns problemas de comunicação que nós tínhamos e trouxe um senso de pertencimento para essas pessoas ali dentro do produto que ela, né, dá o suporte ali para os usuários. E eu te pergunto isso até para fazer um paralelo de antigamente. No meu caso, também já tem mais de 20 anos de estrada. Na minha época, quando eu trabalhei em empresas como a TOTOS e tal, uma das principais diferenças que eu senti é que até 2010, 2011, era muito comum a gente ter trabalhos mais isolados. Então, assim, como você falou, né, na ideia de sprint, né, quando você tem uma sprint, na realidade, todos os desenvolvedores estão trabalhando em coisas similares, mas eu acho que antes de 2010, pelo menos comigo, não tinha tanto essa ideia e nem era tão comum você ter tantos desenvolvedores numa parte do projeto, né? Você tinha só um, né? Queria saber se por vocês passaram nessa transição também, né? Até porque isso, para mim, muda diretamente a característica que precisa, né? Antes o desenvolvedor não precisava, digamos, falar tanto, né? Hoje ele tem que ser, eu acho que no meu ver, um cara mais comunicativo, né? Então, eu queria entender um pouco ver isso, né? Exatamente. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando exatamente nessa questão do perfil, como mudou, e eu brinco, né, nós temos hoje alguns programas de estágio, né, para poder ajudar o pessoal a se formar aqui dentro e tudo mais, prepará-los melhor para o mercado de trabalho, e eu brinco com eles que eu acho que os cursos de graduação ali em computação, em análise e desenvolvimento de sistemas, deveria ter hoje já alguma coisa teatral, alguma coisa que ajude as pessoas a se soltarem um pouco mais, porque a gente, eu concordo com você, acho que naquela época a gente falava, putz, eu vou fazer computação porque sou eu com o computador, não vou ter que conversar com outra pessoa e etc, mas hoje isso não se aplica. Eu acho que tem perfis e perfis, tem pessoas mais introspectivas e tudo bem, tem espaço para todo mundo, sim, mas
quando nós temos que tirar uma... Porque assim, eu não posso depender, eu como desenvolvedor, não posso depender de um Product Manager para ele ser um proxy entre eu e o que eu preciso saber com o cliente, por exemplo. Então, se eu tenho contato, e aqui nós temos esse contato, o próprio desenvolvedor muitas vezes liga, ele tem esse relacionamento. Agora, se for pessoas que não conseguem criar o mínimo de relacionamento ali com o cliente, isso começa a ficar um pouco mais complicado, e talvez o modelo de trabalho tenha que ser diferente, né? Não que não funcione, mas eu acredito que tem que ser diferente. Hoje, nós fazemos um trabalho muito colaborativo, e quando eu digo colaborativo, é de trabalhar realmente junto com o cliente, muitas vezes dentro de uma mesma sala. Quando a gente estava mais no presencial, a gente trazia muito cliente aqui nas nossas salas de reunião e era post-it para tudo quanto é lado. Não porque é bonito, porque é colorido, mas porque fazia com que o usuário, o cliente, tirasse da cabeça aquilo que ele estava pensando, né? E aí, ali a gente se alinhava com o que precisava ser feito. E os desenvolvedores estavam juntos. Lá no modelo anterior, que eu falei antes ali de 2009, lá para 2008, 2007, nós tínhamos uma figura que fazia isso, que era o gerente de projetos. Então, os desenvolvedores não tinham esse contato. Ele era, de certa forma, blindado dessa relação. E isso, na minha opinião, fazia com que a gente perdesse bastante informação ali, porque o desenvolvedor ele tem um olhar muito analítico para as coisas, ele consegue pescar coisas que muitas vezes esse único gerente de projetos não conseguia pescar ali junto com aqueles usuários. E colocando mais pessoas numa mesa para poder ouvir o que o cliente, que os usuários têm a dizer, para poder entender e criar uma melhor solução, isso fez muita diferença no nosso trabalho. Nós lidamos muito com interpretação de legislação para que os nossos softwares estejam em compliance com elas. Há um tempo atrás, a gente, analisando uma das legislações que foram recentemente publicadas, nós identificamos, por exemplo, e por isso o olhar tão forte analítico ali do desenvolvedor, artigos da lei que se contrariavam. Um artigo de cima que falava sutilmente o contrário do de baixo. E isso tinha passado por revisões de advogados, por revisões de uma série de pessoas, e nós levamos isso para o cliente. E ele, é verdade, não tínhamos nos atentado a isso. Então, envolver essas pessoas nesse tipo de trabalho é fundamental para pegar esse tipo de coisa e evitar que a gente faça alguma coisa indevida ali no código, né? Porque depois de codificado, isso vai se tornar um grande problema, dependendo do que a gente codificar ali, contrariando ali uma legislação, por exemplo. O legal assim que a gente foi entrando no assunto e falou do teu passado e falou como é que vocês trabalham hoje, mas a gente não falou necessariamente ainda sobre a Digix em si. Seria legal você falar um pouquinho, apresentar a empresa pro pessoal, até porque você falou que tem programas de estágio. Não é bom o pessoal conhecer a empresa para quê? Talvez tenha gente de Campo Grande aqui ouvindo a gente e pode ser uma boa oportunidade. E não só de Campo Grande, mas eu vou entrar num detalhe de um programa de estágio que nós fizemos daqui a pouquinho. Bom, a Digix é uma empresa atualmente com foco em soluções para o governo. Então, hoje, nós não criamos nem mantemos nenhuma solução para a área privada, para mercados, para empresas, nem nada disso. No passado, quando eu entrei, lá em 2007, no Digix, nem chamava Digix, inclusive, chamava Digito Brasil. Uma dessas grandes mudanças que eu citei, que faz com que eu tenha a sensação de ter trabalhado em várias empresas diferentes, foi uma dessas, por exemplo, onde nós fizemos um trabalho muito grande de rebranding, onde não só o nome da empresa mudou, mas mudou-se muitas coisas, as cores, a marca ela foi modernizada, ela foi atualizada, a voz da marca, o nosso posicionamento. Nesse trabalho que nós fizemos, nós colocamos um ponto final no que a gente fazia de fato, né? E se posicionem como ótimos prestadores de serviço para os órgãos públicos. E nós fizemos um grande trabalho, em cima disso nós fizemos uma revisão dos nossos valores, dos nossos pilares, o que para mim não pode ser um quadro bonitinho na parede, tem que ser uma coisa que é vivida, porque senão ninguém presta atenção e você não vai conseguir criar uma cultura em cima disso. E hoje nós existimos para melhorar a vida das pessoas através da transformação digital ali dentro dos órgãos públicos, através da melhoria da gestão pública. Falando um pouco ali sobre os nossos programas ali de estágio, hoje nós temos 2 programas ativos, né? Nós finalizamos um recentemente, onde nós fizemos, na verdade, não eram com estagiários, eram com jovens aprendizes, e foi um programa bem bacana. Alguns, inclusive, continuam trabalhando com a gente, outros foram para o mercado de trabalho, estão bem empregados, conseguiram, né? Acredito eu, a gente conseguiu ajudá-los a estarem mais preparados ali para o mercado. E logo depois nós fizemos que foi, nós queríamos continuar com um programa ali, né? De incentivo aos estagiários. E o RH trouxe uma ideia, cara, e se nós fizéssemos somente para mulheres?
Aí eu falei, putz, que ideia legal, porque normalmente é uma carreira dominada, né, por homens. Eu acho que essa realidade ela vem mudando aí ao longo dos anos, mas se eu colocar a minha mente para voltar no tempo e olhar para minha sala de aula, realmente devia ter de 40 pessoas, 3 mulheres ali, por exemplo. E aí nós fizemos um programa nós abrimos, né, inscrição, e nós estávamos esperando poucas inscrições ali, nós tivemos dezenas de inscrições para as pessoas, e nós só tínhamos 6 vagas, né? E aí deu 100 e poucas pessoas do Brasil todo, não só de Campo Grande. Hoje, essas pessoas acabaram de completar um ano conosco, algumas delas já vão incorporar os times, né, de desenvolvimento ali. Aliás, desde o começo elas já fazem parte dos times, mas com algumas responsabilidades ali específicas. Algumas delas já vão passar a fazer parte, né, do time ali de uma forma mais ampla, e 4 delas ali coincidentemente são de Campo Grande, uma é do Rio de Janeiro e uma é do Espírito Santo. Então, mesmo para o estágio, nós vimos que essa barreira do local de trabalho, né, acho que a gente conseguindo se manter comunicativo ali com as nossas ferramentas que temos hoje, isso não é um problema, e as pessoas elas se mantêm bastante engajadas com isso. E mais recentemente, não tem um ano ainda, deve ter uns 8 meses, nós começamos uma parceria com uma universidade daqui, chamada Insped. Nós acabamos contratando, inclusive, uma pessoa que é ex-colaborador nosso, que tem outro vínculo ali empregatício, e ele é um cara que gosta muito de ensinar. Aí eu falei, cara, por que você não vem trabalhar com a gente meio período e o seu trabalho vai ser ensinar essa galera? E hoje aqui atrás de mim tem uma sala onde esses 8 estagiários estão ali tendo aulas mesmo, sabe? A gente pega ali alguns projetinhos, como eles são estagiários de primeiro período, né? Então imagina, muitas vezes eles não têm ainda uma noção nem de algoritmos, de lógica de programação, então nós tivemos que passar tudo isso desde o começo para eles, e está sendo uma experiência muito bacana, apesar de bastante trabalhosa, justamente porque essas primeiras, eu até brinco com o pessoal, né? Quem entra na graduação de computação, que tem algoritmos, ou se apaixona ou desiste nessa disciplina, né? Porque realmente é um baque ali para quem está começando ali na área. Legal. O programa de vocês hoje, assim, então, pelo que eu entendi, ele é focado no Brasil inteiro. Quando você abre o vaga, capta, ou tem que estar presencial aí na região? Não precisa estar presencial. Esse que nós fizemos, né, que nós chamamos de Impulse Girls, foi para o Brasil todo e nós divulgamos desta forma. E esse que nós fizemos a parceria com a universidade aqui, como a universidade é local, né, presencial, aí teve que ser com alunos de Campo Grande. Mas, finalizando essa turma de estagiárias que nós fizemos, provavelmente nós devemos revitalizar com algum outro programa, convidando pessoas do Brasil todo também para trabalhar com a gente. E do negócio de vocês hoje, assim, vocês têm um produto de vocês, Stefano, que é o principal, assim, que é o carro-chefe da empresa? Temos alguns. Tem um que chama mais atenção, né, até pelo propósito. Eu gosto muito, e eu estou trabalhando na Digix há tanto tempo por conta do propósito que a empresa tem e que os produtos, consequentemente, têm também. Um desses produtos, ele se chama Chefe Escolar. Chefe, no sentido cozinheiro da parada. Ele ajuda, tá, o governo aqui do estado, e nós estamos com um processo de expansão para o Brasil, ele ajuda o governo aqui do estado a fazer toda a gestão dos recursos destinados à alimentação escolar de todas as escolas estaduais. São 350 escolas aproximadamente. Então imagina, todo o recurso, né, toda a verba que é repassada para as escolas, elas são geridas através desse nosso produto. Tudo que é servido de merenda, né, de alimentação escolar para os alunos passa por esse nosso software, por esse nosso produto. Então, toda a escolha de qual é o gênero alimentício, que tipo de cardápio vai ser servido, o que vai ser servido na segunda-feira para ensino fundamental, o que vai ser servido para ensino médio, para creche. Existem, inclusive, dietas específicas, por exemplo, para celíacos, né? Crianças que têm necessidades específicas e as escolas elas precisam, né, seguir essa regulamentação. Isso está regulamentado em lei. Então, esse é um dos produtos que, inclusive, ele é único no Brasil, tamanha completude dele. Né? Existem alguns outros concorrentes no Brasil, mas que fazem uma parte do que ele faz, ou que faz só uma pontinha ali do início, ou só a finalização. E esse software ele permite que essa gestão seja feita ali do começo ao fim. Ele é baseado em legislação federal, né? Porque o PNAE ele vem do governo federal. Então, nós estamos num processo agora de expansão, levando ele para outros estados, né? Para que outros estados possam conhecer. O que não é uma tarefa fácil, porque a parte de contratação, né, no
num órgão público, por exemplo, não basta eles quererem contratar, existe todo um processo licitatório, existe todo um processo que precisa ser seguido, até para abrir concorrência. Então, se surgir um outro concorrente do chefe escolar, ele precisa competir com a gente de igual para igual, para que não seja visto como algo direcionado, nem nada nesse sentido. Então, diferentemente da iniciativa privada, você não pode dizer, eu quero contratar eles e ponto final, porque eu gostei e confiei no trabalho. Existe todo um processo que precisa ser seguido, um pregão eletrônico, que é no sentido de quem dá menos, né? Melhor oferta. Exatamente. Então, isso inclusive às vezes atrapalha um pouco porque empresas que às vezes não têm um trabalho, você não consegue medir a qualidade antes da contratação. E às vezes o trabalho não é muito de qualidade, só que eles colocaram o preço lá embaixo, eles podem e devem provavelmente ser habilitados, a não ser que alguma outra restrição seja identificada, e esse trabalho começa a ser prestado. E aí, se for uma qualidade ruim, tem todo um trabalho bastante delicado também para o próprio órgão público desfazer esse contrato. Mas é o mercado que nós estamos inseridos e faz parte aí do nosso trabalho levar ao conhecimento dos outros estados esses nossos produtos. Esse é um deles, um dos que chamam mais atenção, mas nós temos outros, por exemplo, tem um, inclusive, que eu gosto muito de contar essa história, porque eu vivi um momento muito especial com ele. É um software que faz também toda a gestão de habitação, de programas habitacionais populares, tá? Então, cada estado tem, né, a sua... no estado de São Paulo tem a Coab, né, que faz, né, as habitações populares ali para as famílias, né, de baixa renda, que vai ter ali sua primeira moradia e tudo mais. Aqui no estado também tem, todo estado tem, isso é uma política pública federal também. Nós fizemos uma entrega porque o Minha Casa Minha Vida, né, o programa, né, federal, ele estabeleceu algumas mudanças na legislação, o que a gente vive muito. Então imagina, essas mudanças elas chegam, vai entrar em vigor 30 dias após a publicação de Diário Oficial, e a gente sai correndo que nem doido, porque muitas vezes essas mudanças impactam muito o código-fonte ali, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E eles mudaram a forma de fazer isso para, entre outras formas de categorizar, no final das contas ia ser um sorteio, tá? Entre pessoas que se adequavam aos critérios que eles tinham definido. E esse sorteio precisava ser público, precisava ser transparente e tudo mais. E a primeira vez que esse sorteio foi executado foi aqui em Campo Grande, na capital, e eles fizeram um evento numa quadra esportiva de uma escola. Tinha milhares de pessoas nessa quadra. Caramba. Ia ser a primeira vez. É claro que nós fizemos N testes exaustivos para garantir que ocorresse tudo certo, mas imagina, é o seu software que vai ser executado ali. Qualquer problema que ele gerar na frente dessas milhares de pessoas, meu Deus do céu. E eu lá no meio, né, eu fui até a escola e a gente ficou lá no meio, algumas pessoas, e conforme o software ia sorteando, ele já ia mostrando no telão, eles instalaram um telão lá, o nome das pessoas, com um parcial do CPF para a pessoa poder se identificar e não expor ali os dados da pessoa. Pessoas do nosso lado, assim, percebiam que o nome dela tinha saído e se abraçavam, choravam, porque você vê a importância dessa política pública na vida daquela pessoa, uma pessoa que muitas vezes não, ou vive de aluguel há muito tempo e não consegue, né, ter sua casa própria e tudo mais. Então, é desse tipo de impacto que a gente está falando quando a gente fala de melhorar a vida das pessoas, sabe? Com tecnologia. É de fazer um processo correto, fazer um processo que siga a legislação, que seja transparente, que seja auditável e que ao mesmo tempo facilite muito. Porque se eles forem fazer isso num papelzinho e etc., imagina a bagunça e o trabalho que não daria. Então, esses são dois aí dos produtos que nós temos, mas nós temos vários outros. Temos um de tramitação eletrônica de documentos, que no começo deu bastante trabalho também por conta da cultura nossa, né, de não confiar, infelizmente. Hoje já está muito melhor, né, mas quando nós começamos não havia uma confiança muito grande em assinatura eletrônica, em assinatura digital. A gente está muito acostumado, né, vamos abrir firma lá no cartório, somente aquela assinatura autenticada pelo cartorário é que vale e tudo mais. Nós vivemos alguns desafios bem grandes nesta área, com esse sistema também, nesse produto aí, que é um dos produtos mais capilares. Ele é menos
menos específico do que os outros. Então, os outros, por exemplo, eu só atendo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Esse não, esse eu consigo atender várias áreas. Inclusive, se a gente quisesse, poderia atender o mercado privado, mas não é o nosso posicionamento. E nós temos alguns outros produtos também nessa linha aí de convênios, né, estaduais, para poder também fazer benfeitorias em escolas, em APAES. Então, você vê que são recursos públicos que estão sendo melhor geridos com o trabalho que você faz para entregar uma gestão mais fácil, mais eficiente ali para o órgão público. É legal que você ter falado esses cases, porque me veio uma ideia de uma comparação aqui, né? Por exemplo, né, eu acho que o pessoal de TI, né, tecnologia, o desenvolvedor, ele tem muito essa pegada de se preocupar, como é que performa mais, a qualidade do meu código, mas me corrija se eu estiver errado, Stefano. Eu acho que no caso de vocês, um dev, por exemplo, aí, ele não precisa ser, sei lá, o bambambam do código, mas eu acho que para vocês, pelas características que você está me falando do produto, eu tenho uma ideia que ele tem que ser um cara que ele consiga absorver conteúdo, no caso leis, especificamente, e entender, e isso sim que é uma das coisas que vai tornar ele mais produtivo no caso de vocês, ou não? Também, tá? Essa pegada de entender ali as leis e as regras de negócio, ela é importantíssima pra gente. Só que nós somos também muito chatos, Joel, com a qualidade do código. Por quê? Como eu falei, eu trabalho na Digix há 15 anos, né? Tem produtos que já existiam antes de eu entrar. Então, se eles tivessem sido construídos em cima de bases frágeis, hoje eles não existiriam mais. É claro que eles foram sendo constantemente aperfeiçoados ao longo dos anos, mas alguns aspectos de qualidade, nós somos muito chatos, inclusive nós temos grande dificuldade de contratação, porque a gente olha muito para questões que muitas vezes, infelizmente, outras pessoas acabam não tendo a experiência, não tendo a oportunidade, né, de ter aplicado isso em outros ambientes. É um assunto que já é muito batido, mas ainda assim hoje a gente encontra muitos candidatos que nunca trabalharam, por exemplo, com Test-Driven Development, né? Aqui nós trabalhamos com esta prática desde lá 2009, 2010. Por quê? Naquela época nós tínhamos muito problemas de qualidade que esta técnica, que esta prática resolveu. Não é ela somente, né? Inclusive, conhecimento e a aplicação mais correta, vamos dizer assim, de orientação a objetos e etc., a gente também é muito chato, e quando a gente vai fazer algumas análises ali de currículos e de testes das pessoas, a gente olha muito para isso. Justamente porque os nossos produtos, eles perduram por muitos anos, então ele não pode ser frágil, né? Ele não pode ser frágil nem em termos de manutenabilidade, porque depois isso vai nos cobrar e vai nos cobrar caro, e ele também não pode ser frágil na confiabilidade, porque imagina que num sorteio desse, por exemplo, se a gente sorteia uma pessoa que não deveria ter recebido, por exemplo, o benefício. É um puta de um problema. Fora que a gente estaria sendo bastante injusto com uma pessoa que deveria ter esse direito, né? Que poderia ter se enquadrado ali de uma maneira mais adequada. Esse produto também, que faz o sorteio aí das casas, ele também faz cálculos super complexos sobre reajuste de contrato de financiamento imobiliário e etc., que é bem complexo também. E se o desenvolvedor não fizer um trabalho de qualidade forte ali por baixo dos panos, a gente tem um problema logo ali na frente, né? E o cliente nosso não confiando nesses cálculos, não confiando aí nesses sorteios, em como isso é feito, para nós é a morte, né? Então a qualidade é muito forte também aqui na empresa. E esse ramp-up, por causa dessas condições de testes de software, ter conhecimento na legislação, quando uma pessoa entra, você tem uma estimativa de tempo, quanto tempo ela leva realmente para conseguir ser efetiva dentro de um time? Depende muito porque como é uma soma de duas coisas, né? A parte técnica com a parte de negócio. Nós fizemos um estudo recente, inclusive, desse software de gestão da alimentação escolar. Pelo tamanho dele, e a gente já está trabalhando para se organizar para que isso não seja um problema, uma pessoa levaria 9 meses para estar fazendo um legal em cima dele. Mais por conta das regras de negócio do que por conta das questões técnicas. Sim. Questões técnicas, se for um sênior ali, mesmo que ele não tenha vivenciado algumas dessas práticas que para nós é muito importante, em 6 meses, 3 meses a pessoa consegue pegar. Mas a parte de negócio, porque esse sistema especificamente, ele é muito grande, tem uma legislação pesada por trás. Então, a curva de aprendizado dele é maior, mais por conta da regra de negócio mesmo. Eu acho legal você colocar isso assim, porque eu concordo com essa questão de ter qualidade, de olhar no DDD, de ter um DDD, enfim, de ter todos os fluxos que são técnicos, né? Mas era para isso mesmo que eu queria chamar a atenção, sabe? Por mais que, por exemplo, tenha uma equipe como a sua,
que tenha esses requisitos técnicos que são altos. Outra coisa que o desenvolvedor tem que sempre ter essa real percepção na vida dele, e eu acho que muitas vezes o desenvolvedor foge um pouco disso, é que tem essa carga também de conhecimento cognitivo, né, da negócio que ele está colocado. Então, assim, lidar com um sistema que existe há tanto tempo exige um nível de esforço, né, um nível de confiança que precisa ter, esse nível de conhecimento em cima desse software que é bem maior do que um software que está nascendo agora do zero, né? Exatamente. A gente fala muito, né, comenta muito aí na nossa área do modelo Spotify, e eles nasceram, não sei se nasceram, mas enfim, o que a gente conhece do modelo hoje justamente já distribui essa carga cognitiva. Por quê? Você tem um time que trabalha especificamente em recomendação de playlists. Você tem um time que trabalha exclusivamente na busca. Esse produto nosso é como se os desenvolvedores precisassem dominar todo o Spotify, não somente o serviço de busca ou o serviço XYZ. Então, hoje, a nossa ideia, justamente porque esse sistema cresceu, né, nos últimos anos aí, é fazer uma distribuição semelhante. Então, quebrar ali em alguns serviços, não necessariamente a arquitetura de microserviços, mas quebrar alguns serviços menores para a gente ter pessoas mais especialistas naquela área do software, não em tudo, porque a gente diminui esse RAPAP, né, quando a gente tem que contratar uma nova pessoa. Legal. Vou fazer aqui também um contraponto agora, Stefano. Eu queria saber um pouco mais da tua posição hoje, cara. Qual que é o teu cargo hoje? O que você, no momento atual, está fazendo aí dentro da Digix? Ah, legal. Bom, eu estou como gerente de tecnologia, então hoje tem duas áreas que eu faço a gestão. Tem a área de infraestrutura, que foi a área que eu vim, que faz todo o apoio, né, ao serviço de escritório e também aos times de produto e os times de desenvolvimento, a parte de engenharia, né? Nós temos outras lideranças que cuidam ali da parte de produto e de serviços, mas da parte de engenharia fica sob a minha gestão. Antes de eu estar ali como gerente de tecnologia, eu comecei ali na infraestrutura, e quando nós começamos lá em 2009, que eu comentei a trabalhar com desenvolvimento ágil, eu fui convidado a trabalhar como Scrum Master. Foi ali que comecei a me aproximar um pouco mais dos times de desenvolvimento, né, por conta da metodologia do Scrum. E consegui entender muitas das dores que nós tínhamos na época, e como Scrum Master, você é o responsável por minimizar, né, por remover esses impedimentos. Com isso, eu consegui adquirir muita experiência nessa área, em como facilitar, como que eu desempeço o trabalho das pessoas para que elas possam fazer o melhor possível, dados os recursos que nós temos. Que recursos nós podemos melhorar? O que a gente pode mudar? A gente pode contratar uma ferramenta que vai facilitar a vida do desenvolvedor ali. Enfim, tem várias, né, ideias hoje. Você pode trabalhar com uma ideia grátis, mas de repente, se você compra uma ideia que tem recursos ali diferenciados, o seu desenvolvedor ele vai ter uma produtividade, vai ter uma qualidade até de vida no trabalho ali muito melhor. Tem, né, exemplos ali no caso do ReSharper, que facilita uma série de coisas, IntelliJ IDEA, que tem um monte de funções também que facilitam ali a vida do desenvolvedor. Então eu comecei a pegar uma série de experiências nesse ponto e comecei a me envolver também, e aí pouco tempo depois eu acabei já sendo convidado a atuar ali como gerente de tecnologia, e eu comecei a me envolver com a parte estratégica da empresa, né? Então hoje nós temos uma série de ritos, vamos dizer assim, que são cíclicos ali, alguns começam, né, no ano anterior, planejamento estratégico, orçamento e etc. Mas a gente trouxe aspectos de agilidade também para isso, porque não adianta nada a gente fazer um planejamento estratégico no ano anterior e acreditar que o ano vai seguir linear sem mudar nada ao longo do tempo. Então a gente faz revisões periódicas para evitar que a gente esteja seguindo por um caminho que não faz mais sentido. E a minha função é ajudar nessas definições, trazendo o ponto de vista de engenharia e levar essa comunicação toda para os times de engenharia para que os produtos sejam desenvolvidos de acordo com essa estratégia, facilitando o máximo possível, removendo os impedimentos deles, né? Então, é como se fosse o Scrum Master, mas com anabolizantes ali, e que acabou... Eu gostei bastante, porque quando eu trabalhava como Scrum Master, como Team Leader ali, eu já gostava muito por conta do quanto que você consegue apoiar e desimpedir o trabalho das pessoas, e como gerente de tecnologia, essas responsabilidades elas foram potencializadas. Também foi uma das transformações grandes que eu vivi, né? Se eu tivesse como analista de infraestrutura há 15 anos, talvez eu estivesse de saco cheio, mas como essas coisas foram mudando, minhas responsabilidades foram mudando, foram aumentando, isso faz com que a gente, né,
adquira ali um novo gás para fazer essas nossas novas responsabilidades, e por isso tanto tempo aí na mesma empresa. A gente viu ano passado, principalmente eu acho que do e-commerce, muito que explodiu no ano passado por causa da pandemia, e esse ano, com a volta, né, das pessoas indo pra rua, de comprar no presencial e tal, o e-commerce deu uma boa caída durante esse ano agora e tal, e tem muitas empresas revendo estratégia de negócio e tal. Então, assim, a gente vê como as empresas que trabalham mais pro ramo privado, o que afeta, o que não afeta essas empresas e tal. No setor de vocês, como no caso do público, né, agora a gente vai ter uma mudança de governo e tal. Isso impacta vocês de alguma forma, quando eu tenho alguma transição nesse sentido, Stefano? Impacta sim. Tem muitos cargos, né, dentro dos governos que não são concursados, né, são cargos comissionados. Então, a cada mudança de governo, muitas lideranças, principalmente as lideranças, são mudadas. Então, nós temos que fazer um trabalho. Então, tudo aquilo que estava azeitado, combinado, planejado com um determinado líder, se aquele líder muda, eu tenho que fazer todo um trabalho de relacionamento, de comunicação e de entendimento com essa nova pessoa. Fora que, pode ser que naturalmente o plano mude mesmo. Esse novo governo tem uma ideia diferente para tal iniciativa, então todo aquele caminho que a gente tinha vai mudar, sabe? Então, isso acontece, e acontece toda vez que há uma eleição, toda vez que muda liderança, não somente nas eleições, mas principalmente nas eleições, mas qualquer mudança nessas lideranças causa, né, esse tipo de impacto pra gente. Não no mercado, o mercado ele é relativamente estável nesse ponto, né, a gente não sofre tanto essa volatilidade que você comentou aí do e-commerce, né, que nós sabemos que, né, teve um baque, teve uma alta e tá tendo, né, uma queda agora, e nós sofremos, na verdade, com a alta, né, quando logo que a pandemia começou, porque nós começamos como o mercado começou a ficar muito mais aquecido do que era antes, nós começamos a perder pessoas para outros players ali, mas é algo que já se estabilizou também, né? Eu tinha uma visão de que isso ia piorar eternamente, assim, né, linearmente, talvez exponencialmente, mas já esse ano estabilizou bastante. O nosso turnover esse ano é bem menor do que o do ano passado. Eu acredito até que reflete um pouco do pequeno desaquecimento que houve, mas a transformação digital de uma série de coisas ainda está super aquecida, então, até inclusive dentro do governo, né? A gente está um pouco atrasado, acredito, no governo do Brasil com relação a isso, se comparado com outros países, mas ainda assim é um ponto de atenção nosso. Legal. Stefano, assim, você falou de transformação digital e tal, e assim, a minha experiência com transformação digital é muito focada no mercado privado mesmo e tal. Cara, e tu tem algum case, ou você tem algum conhecimento de como é que tá o Brasil, e como é que você vê a sua percepção lá fora dessa transformação digital dentro do governo, dentro desse mercado de fazer negócios com o governo? Legal, João, tenho sim. O Brasil, ele começou um movimento mais forte nos últimos anos para poder criar plataformas que permitam com que terceiros ou os próprios órgãos públicos possam se apoiar para poder criar ali novos produtos ou extensões de produtos, né? Nós temos ali, por exemplo, o GovBR, né, que já é um grande centralizador de autenticação e tem uma série de outros serviços. A Serpro, né, que no Brasil também faz um ótimo trabalho fornecendo uma série de serviços ali para os órgãos públicos, mas eu vejo que apesar desse movimento positivo aí nos últimos anos, a gente ainda tem longos anos pela frente até promover um equilíbrio ali da prestação de serviços de uma forma mais digital, né, serviços públicos. Nós tivemos, esse ano, alguns diretores da Digix tiveram a oportunidade de ir para a Estônia, um evento lá, presencial. Na Estônia, eles têm 99% dos serviços são digitais, são online, né? Então, imagina, 99%, a chance de você ter que ir em algum lugar presencialmente lá na Estônia para fazer alguma coisa é muito pequena. Se eu não me engano, o que eles disseram que não dá para ser online é casamento, divórcio e, se eu não me engano, transferência de imóveis. Né? Então, são coisas que acredito que devem permanecer assim, né? Eu não sei, vai que inventam alguma solução para isso, mas há um tempo atrás eu estive num evento em São Paulo e um dos funcionários da embaixada da Noruega que estão no Brasil, eles comentaram a mesma coisa sobre a Noruega. Então, a Noruega é um país super avançado nessa questão de serviços digitais para o cidadão, e os mesmos serviços são serviços que hoje ainda não são digitais lá na Estônia, né? Casamento, divórcio e compra, né, de imóveis ali, porque deve ter ali seus desafios, mas o resto é tudo digital.
sabe? E no Chile, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma visita lá num evento de usabilidade, de experiência do usuário, e eles trouxeram também como que o governo chileno aproxima o cidadão da criação dos próprios produtos para o cidadão. Então não é uma coisa distante, eu criei aqui, agora usa aí. Não, vamos criar junto, vamos ver qual é as principais dores e o que nós podemos fazer como governo para poder ajudar, para poder facilitar a vida, né, da pessoa, para evitar que a pessoa tenha que pegar um metrô, um ônibus, um trem, dois circulares para chegar até um lugar e chegar lá, perceber que esqueceu a identidade e por isso não vai poder fazer o serviço. Então, eu acho que o Brasil está num caminho legal, mas ainda temos um mercado grande para ser explorado, justamente nesse mercado que nós estamos, para poder ajudar nessa transformação digital aí do Brasil e que nós sejamos consumidores dos nossos próprios produtos também. E assim, com vocês diretamente falando, vocês veem uma aceleração para essa transformação? Vocês sentem que está aparecendo mais oportunidades junto ao governo brasileiro? Tem aparecido justamente por conta dessas iniciativas que o governo federal recentemente fez. Não no governo atual, mas foi até na transição do governo anterior para este governo. Existem alguns ministérios que conseguiram se manter de certa forma independente a essa problemática que eu comentei agora há pouco, da transição do governo, né? No Brasil a gente vive, infelizmente, alguns projetos que eles não são continuados porque saiu o partido tal e entrou o partido Y, e só por isso isso é suficiente para que certos projetos que são positivos para a população acabem não tendo continuidade. Exatamente. Mas esse último movimento que aconteceu e tem tido continuidade, eu acredito que não deve ter uma volta. Tá, eu acho que isso vai continuar progredindo, que é o portal ali do GovBR. Hoje, por exemplo, cada estado e cada ministério, cada serviço público que você tentar consumir de algum lugar, ele já está sendo padronizado para uma mesma cara, então você vai saber que do lado direito superior sempre vai ter tal coisa lá, do lado esquerdo superior sempre vai ter um menu também, com os serviços, o rodapé. Estão padronizando também com questões de acessibilidade, enfim. Eles já criaram uma série de diretrizes, só que no Brasil as coisas caminham, né, de uma forma mais lenta do que a gente gostaria, então existem prazos para os governos estaduais e para os municipais poderem se adequar a isso e tudo mais, mas eu vejo que as diretrizes, né, e as normativas, elas já estão sendo feitas para que a gente chegue lá. Aí basta agora a gente ter a boa vontade, né, dos nossos governantes para que eles consigam seguir esse trabalho e a gente consiga realmente estar no outro patamar aí daqui a uns anos. Sensacional. Stefano, queria agradecer, cara, principalmente aí a tua presença por esse bate-papo aqui. E para mim é sempre legal conversar, porque para mim o mercado público é um black box para mim. Eu sempre trabalhei no mercado privado, então tenho pouquíssimo contato, mas é legal saber de como as coisas acontecem junto com esse mercado público aí, que eu realmente não tinha mínima noção. Então eu queria deixar um espaço aqui para, se quiser agradecer alguém, mandar uma mensagem, fazer alguma propaganda da Digix, fica à vontade, meu amigo. Bom, obrigado, Joel. Bom, primeiramente foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradeço o convite, fico à disposição para a gente trocar novas ideias aí, trocar outras informações aí sobre outros assuntos, né? Afinal de contas, a área de tecnologia ela é muito ampla. Bom, a Digix está nas redes sociais, né? Se vocês procurarem aí por Digix, vocês já vão ver a gente no Instagram, no Facebook, www.digix.com.br. Ali também tem informações sobre a empresa, sobre os produtos que eu citei aqui, tem contato também para as vagas de trabalho que nós temos ali em aberto, então fique à vontade para explorar aí o nosso mundo digital e espero estar com vocês aí mais para frente. Obrigado, Orange, também pela oportunidade. Maravilha. E para você que está ouvindo aqui a gente, eu acho que fica uma lição bem bacana. O mercado de tecnologia não é um mercado só que engloba as empresas privadas, também tem esse mercado público que cada vez mais, como o Stefano trouxe para a gente, tem essa parte de digitalização. Provavelmente, se você é brasileiro, assim como todos nós aqui somos, você já sentiu isso, né, em alguns aspectos disso. Então, eu, pelo menos nesse ponto, agora fazendo uma breve reflexão aqui, percebo o quanto de serviços a gente tem cada vez mais digitais, quanto mais a gente
cada vez menos, aliás, né? A gente precisa sair de casa para resolver algum assunto aí junto ao governo. E, cara, eu acho que isso também é cidadania, eu acho que isso também é melhorar a vida das pessoas, porque se tem uma coisa que a gente não precisa nesse momento é mais burocracia. Então, se a gente conseguir resolver as coisas do conforto da nossa casa, eu só vejo a ganhar. Talvez seja aí para você uma oportunidade de você também seguir a sua carreira. Às vezes você quer trabalhar na área de tecnologia, mas quer trabalhar algo que tenha mais impacto direto na vida das pessoas, que tenha um trabalho mais social ou na vida do cidadão brasileiro. A Digix pode ser um excelente caminho aí para você. Aposto que todo o pessoal da Digix e o Stefano vão estar aí de braços abertos para receber o contato de vocês. Então é isso, pessoal. Meu grande abraço aí. Obrigado mais uma vez por tomar esse suco de laranja comigo e com o Stefano e toda a galera do Hora de Juice essa semana. Obrigado por vocês confiarem no trabalho da gente e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.